Boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Em nome da Odebrecht Previdência, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês para esse encontro, para falar sobre um assunto tão importante que é onde investir o nosso dinheiro. No último ano, nós recebemos a Carol para falar sobre onde está indo o meu dinheiro, né? E foi um sucesso, nós recebemos feedbacks muito positivos e algumas sugestões de onde investir, de quais temas abordar. Um deles foi onde investir o meu dinheiro. Por isso, nós trouxemos a Carol hoje, do Finanças Femininas, para falar sobre esse tema tão relevante nas nossas vidas. Carol, por favor. Boa tarde a todas. Obrigada. Eu sei que não é fácil estar aqui no meio da hora do almoço, um monte de gente almoçou correndo, um monte de gente vai comer alguma coisa correndo depois. Mas esse assunto é super importante. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Ano passado a palestra foi muito bacana. Quando eu soube dos feedbacks e da vontade que tinha de fazer uma nova palestra, e dessa vez focada em investimento, que eu acho que é o tema mais empoderador de todos, justamente nesse dia eu fiquei muito feliz, muito honrada. A gente tem muita coisa bacana para falar hoje. Aproveito já para adiantar. Vai ter 1 hora de palestra e depois quem quiser ficar mais um pouquinho para fazer um pouco de perguntas e respostas, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, uma rápida apresentação para quem não me conhece. Eu sou a Carol Sandler, montei o site Finanças Femininas há 4 anos e meu trabalho é mais do que educação financeira para a mulher. Meu trabalho é empoderar as mulheres através da educação financeira. Por quê? O que tem a ver tudo isso? Seguinte, gente, você é uma mulher empoderada quando você pode bancar suas escolhas. Enquanto você vive numa posição de vulnerabilidade, de dependência, de não ter controle sobre sua vida financeira, você não tem real controle sobre a sua vida, sobre suas escolhas. E eu tenho uma crença muito firme que é só com educação financeira que a gente consegue, de fato, começar a bancar nossas escolhas e correr atrás dos nossos sonhos. E por isso que é tão importante falar de poupança e investimento. Poupança aqui como ato de guardar um pouquinho do seu salário todo mês e investir, porque não adianta só guardar. Você tem que saber investir isso direito. E essa é uma das grandes dúvidas das mulheres. Como é que eu invisto bem meu dinheiro? O que eu faço? Por onde eu começo? É muito complicado. Estou vendo que tem alguns homens aqui na plateia. Sejam super bem-vindos. A palestra hoje, o papo é para as meninas, mas isso não quer dizer que vocês não vão aprender. Eu acho que vocês vão aprender aqui em dobro. Não só sobre investimentos, mas vocês também vão ver como é que as mulheres pensam a respeito disso. Vai ser super valioso para vocês. Sejam super bem-vindos. Então, vamos lá. Essa daqui é a pergunta-chave. Como é que eu consigo juntar dinheiro todo mês? Como é que dá para poupar todo mês? Porque parece impossível. Muita gente... Ontem eu fiz uma live rapidinho no Facebook e choveu mensagem do tipo sobra mês no meu dinheiro. Falta mês no meu dinheiro. Não consigo fechar. Não dá. Não dá. Não conheço ninguém assim, eu não tenho dinheiro sobrando. E agora eu vou fazer aqui uma provocação para vocês. Alguém aqui conhece gente que tem dinheiro de sobra? De sobra, ali parado para fazer o que quiser. Isso não existe. Quem tem dinheiro guardado para um objetivo. Então, isso aqui é o principal que a gente tem que saber hoje, que é dinheiro sobrando ninguém vai ter. Mas você pode, sim, ter a disciplina de guardar um pouco de dinheiro todo mês para você poder começar a poupar e investir para realizar seus sonhos. E aqui, o foco no sonho é muito importante, porque isso é o motivador. Senão é como fazer dieta porque gosta de passar fome. Não existe. Se você fica o tempo inteiro abrindo mão de algo que você gosta para receber em troca sei lá o quê, ninguém tem motivação. Então, não dá para ter tudo? Não dá. Ninguém, nem o Bill Gates vai ter para bancar todos os sonhos dele. Mas eu tenho certeza que se a gente prioriza, a gente consegue realizar o que a gente quiser. Sério, o que a gente quiser. Não sei se vocês viram, já tem um tempinho, foi uma matéria que saiu, um prêmio de arquitetura, que ganhou uma casa de uma empregada doméstica, que ela juntou 150 mil reais para poder comprar a casa dela e fazer um projeto de arquitetura. Era o sonho da vida dela. O projeto foi super premiado, para uma casa numa comunidade. Não tem desculpa. Se ela conseguiu, todo mundo consegue. Então, vou mostrar aqui para vocês como. Então, como é que você poupa todo mês? Não adianta só falar, tem que ter um objetivo. Vocês querem dica prática.
Então, eu trouxe dica prática por aqui. A meta, o que eu gosto de falar, qual que é o ideal? As pessoas me perguntam, quanto eu tenho que guardar do meu salário por mês? Resposta dos sonhos é pelo menos 20% do seu salário. É sempre viver um pouco a menos do que você poderia. Essa é a chave do enriquecimento. A gente não fica rica com o que a gente ganha, a gente fica rica com o que a gente guarda. Ponto. Gastar um pouco menos do que você ganha é a chave real da prosperidade. Pronto. Então, meta é 20%, mas você vai falar assim, não, eu não consigo 20%. É muito. Não vai dar. Então, começa aos poucos. Começa guardando 5% todo mês. Depois sobe para 10%. Coloca uma meta daqui a 6 meses você vai estar guardando 20% do seu salário. Isso aqui, deixando bem claro, é para quem não está endividada, tá? Quem está endividada, primeiro todas as dívidas e depois você vai e começa a guardar dinheiro. Se você já está no azul, não está enrolada, começa aos poucos. Não deu 20, guarda 10, guarda 5. Mas faz a questão de começar a subir isso todo mês. E a questão é, você não dá para esperar o mês acabar, quanto sobrou, que aí você guarda. Porque a realidade é o seguinte, gente. Não existe. Se você trata dinheiro como sobra, ele vai embora. Você nem viu para onde foi. Como é que a gente trata sobra? Na nossa casa, na geladeira, o que acontece? Vai para o lixo. Se não for para o lixo, vai com um batonzinho, uma blusinha, alguma coisa você nem viu. Então, o que você faz? Caiu o salário na conta, a primeira coisa que você faz é pegar aquela meta, quanto você vai poupar naquele mês, e já tirar da sua conta. Não deixe ele fácil, dando sopa para você gastar. Já tira. Assim você não tem que lidar com aquela tentação de ter aquele dinheiro ali para gastar. Ponto. Então, todo mês você já deixa uma aplicação automática, uma transferência automática da sua conta para a conta da sua corretora. Mulher que vai investir tem que ter conta em corretora. Pode até ser a corretora do teu banco, mas você vai ter que ter uma conta de uma corretora para poder escolher o melhor investimento para você. Caiu o salário do mês, você já deixa lá uma aplicação, uma transferência automática para a sua corretora e uma aplicação automática na corretora. Assim você garante que não tem, eu esqueci, esse mês eu esqueci de poupar, esqueci de investir. Não, já está feito. Só de ter isso feito já ajuda e muito. Porque, gente, vocês sabem assim, um dos maiores motivos de conta em atraso é que a pessoa esqueceu de pagar a conta. Se é fácil esquecer de pagar a conta, imagina como é fácil esquecer de guardar o dinheiro. É muito fácil. E não tem nenhum credor atrás da gente. Então, esse tipo de truque ajuda muito. E aqui, vamos lá. Como é que você organiza esse dinheiro? Porque a gente quer guardar dinheiro para tudo. Quero guardar dinheiro para comprar uma casa, eu quero guardar dinheiro para fazer uma viagem, para minha aposentadoria, eu quero guardar para tudo. Mas também tem aquelas emergências que a gente não gosta de ser pego desprevenido, tipo, carro pifou, geladeira quebrou, encanamento estourou. E o pior de tudo é você imaginar ter que tirar dinheiro tipo, do fundo viagem para Paris para pagar o encanador. Sério, ninguém merece, é de chorar. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um fundo de emergências, que esse pode estar na poupança, gente. Hoje em dia a poupança já não está mais perdendo para a inflação. Já vou falar um pouquinho mais sobre poupança. Então, é uma opção incrível. Metade do dinheiro que você guardou, coloca na poupança, vai construindo um fundinho de emergência que tem que ter pelo menos 3 meses do seu salário. E outra metade vai colocando para investimentos de maior prazo. E aqui a gente já vai trazer todas as opções que dá para fazer, tá bom? Segunda dica, gente. Não paga mais em real. Porque às vezes é muito difícil, a gente não tem um termômetro interno de quanto um bem vale. Quanto vale um jantar num restaurante chiquérrimo com o seu marido? R$100? R$200? R$300? O que é um restaurante chique? Quanto vale? Vamos imaginar que a Apple vai lançar amanhã uma versão do iPhone 20, super moderno, dobrável, molhável, tudo. Quanto custa isso? A gente não tem um guia interno para medir preço, para saber se o preço é justo ou não. Isso é do comportamento do ser humano. Então, como é que a gente sabe o que é caro e o que é barato? A gente compara. Então, sabe a Victoria's Secret? Eles fazem todo ano um desfile de moda, e chega uma hora que vem um sutiã de $10 milhões, e você se pergunta, quem é a louca que compra um sutiã de $10 milhões? Ninguém compra isso.
Só que quando você vê que tem um sutiã de 10 milhões de dólares, um sutiã de 100 dólares fica muito barato. Mas é barato mesmo, um sutiã de 100 dólares? É a história da pipoca no cinema. Você tem a pipoca pequena de R$7, pipoca média de 10 e a pipoca grande de 11. Você fala, nossa, por R$1 a mais eu compro a grande? Aí todo mundo, não, eu vou comprar a grande. A precificação da pipoca foi feita para você gastar mais. Só que você não comparou os R$11 com o valor do milho para pipoca na feira, que é nenhum real. Por que a gente topa pagar R$11 na pipoca no cinema e quando sabe que compra milho de pipoca a R$1? A gente perde as referências no dia a dia. Então, uma técnica para te ajudar a gastar isso, a ter mais critério na hora de gastar, é calcular o valor da sua hora de trabalho. Porque assim fica muito mais fácil de você medir quanto aquilo vale ou não. Vamos dizer que você ganha R$1.600, para facilitar. 160 horas, 1 hora do seu trabalho vale R$10. Tá? Conta simples. Vou fazer um almoço de R$50. É caro ou é barato? É caro, são 5 horas para pagar um almoço de uma? Não vale a pena. Tem que ser um mega almoço, uma ocasião muito especial. Fica muito mais fácil de você começar a tomar esse tipo de decisão. Isso está caro ou isso está barato? Quanto isso vale a pena na minha vida? Não na vida dos outros. Para quem ganha 160 mil por mês, um almoço de R$50 não é nada. Mas para mim é. Então, é assim que você começa a fazer essa conta. Então, todo mundo agora, sério, pega um caderninho, divide o seu salário por 160, que é o número médio de horas de trabalho por mês, você vai ter o valor da sua hora de trabalho. Você guarda esse valor e você começa a se lembrar. Puxa, tive que trabalhar um dia inteiro para comprar essa blusa. Sério? A brusinha já começa a parecer mais cara depois disso. Não é? A brusinha é uma coisa muito dos nossos tempos. A coisa, é só uma brusinha. Não é. Porque se a gente não começa a ter um pouco mais de critério com a forma como a gente gasta, fica muito difícil de guardar dinheiro no final do mês. E aqui é um mantra. Esse mantra não é meu, esse mantra é do meu amigo e parceiro, o professor Marco Silvestre, que já esteve aqui com vocês. E ele fala, é o mantra do consumidor consciente. Como é que você sabe se você pode ou não fazer aquela compra? É o que premer poder. É bonitinho. Você não esquece. É o que premer poder. Antes de fazer uma compra, primeiro você pergunta se você quer aquilo de verdade. Porque uma coisa que eu reparei muito, vai num shopping, pega a mulher que está com mais sacola. Sabe aquela que está toda carregada? Chega e pergunta para ela se ela lembra de tudo que ela comprou. Ela não lembra. Quem nunca chegou em casa cheia de sacola, começou a abrir o que tinha comprado e falou, nossa, é verdade, eu comprei aquela blusa linda. É real, isso é uma coisa, isso acontece. Se você começa a tirar 15 minutos que seja, antes de fazer uma compra que você não pensou antes, que você não planejou, aquela compra de impulso, você vai ver que a maior parte das vezes você esqueceu dela. Sabe, você entrou na loja, você viu a blusa bonita, está em promoção, vou comprar. Para. Vai dar uma volta, vai checar o Facebook, ver e-mail, tomar um café, que quer que seja. Se a compra for maior do que 5% do seu salário, sério, tira o dia, vai para casa, dorme. Se você acordar no dia seguinte, ainda pensando naquilo, você ainda quer aquilo de verdade. Porque a gente acaba comprando muita coisa por impulso. Tem pesquisa que mostra que 85% dos brasileiros já admite que comprou coisa por impulso. E quem aqui já comprou alguma coisa que nunca usou? É isso. E, gente, isso é jogar dinheiro no lixo. Como é que você quer construir um patrimônio se você joga dinheiro no lixo? Então, primeiro, questionar se você quer aquilo de verdade. Preciso. Eu preciso de mais um sapato de salto preto? O meu tá ótimo. Eu não preciso. Isso é motivo só para eu não comprar? Eu falo assim, não, mas esse sapato de salto preto a gente sabe que tem um universo. Todos os formatos, tamanhos de salto diferente, bico fino, bico grosso, salto fino, salto grosso, tudo bem. Gente, eu não estou falando que eu sou contra a compra aqui, mas a questão que a gente tem que começar a se fazer é
eu preciso mesmo disso? Quando você começa a se questionar, você vai ver que muitas das coisas que a gente acha que a gente precisa, na real, a gente não precisa. E é muito libertador isso. Mereço. Gente, quem aqui não merece? Todo mundo aqui merece, sério. Mas começa a prestar um pouco de atenção toda vez que você chega e fala assim, ai, eu mereço. Normalmente você está criando uma justificativa, sério, uma justificativa para poder, uma racionalização para poder fazer uma compra que, na verdade, você não precisa. Sabe? É depois aquele dia horrível, super cansativo, tal. Então, não eu mereço, ai, claro que eu mereço. Não, sério, para e reflete se aquela compra condiz com as suas prioridades e com o teu trabalho, com teus valores, tudo isso. Depois eu posso. Porque se você não tem dinheiro na conta, você não pode. Gente, compra parcelada é assim, se uma coisa vocês vão sair daqui hoje é compra parcelada não dá. É uma coisa, parece impossível de abrir mão, mas é um hábito cultural, é do brasileiro isso. E não é o carnê das Casas Bahia. Outro dia eu li uma entrevista do presidente mundial da Louis Vuitton, falando que as únicas lojas do mundo que fazem compra parcelada estão no Brasil. Todo mundo gosta de um carnê. Então, começar a questionar isso. Eu me livrei de compra parcelada, não faço mais compra parcelada. Se é uma compra mais cara, eu peguei, parei, juntei dinheiro, me planejei para aquilo e comprei à vista com desconto. 1000 vezes melhor. Muito mais seguro, muito mais rápido, porque eu não vou ficar meses e meses e meses pagando parcela, pagando juros. Barato e seguro, porque assim você garante que você não vai se enrolar para poder fazer aquela compra. E, por fim, devo. Será que eu devo mesmo fazer isso? Será que é o caso? Se você pegou, respondeu sim para tudo isso, tudo para o que é para me poder, vai em frente, compra, seja feliz. Mas esse raciocínio pode ajudar muito a colocar uma trava ali, uma barreira entre a tua vontade, o teu desejo, o teu impulso e a compra de fato. Porque essa frase eu achei maravilhosa, foi o Cristiano Verardo, que achei incrível, eu aderi, coloquei aqui, que sem controle você não vai a lugar nenhum. Você não vai. Se você e gasto é que nem unha. Você tem que cortar sempre. Não adianta a gente achar que dá para enriquecer sem guardar dinheiro, sem controlar a forma como você gasta, sem fazer corte periódico de gasto. Faz parte. É assim que funciona a vida. Então, acostume-se à ideia e vamos juntas, porque agora a coisa vai começar a ficar realmente bacana. E, por fim, gente, não joga fora mais nenhum comprovante. Principalmente pensando que a gente está em tempos de declaração de imposto de renda. Tá? Todos os recibos que são dedutíveis, tudo isso você tem que ter sempre uma pastinha em casa, organizada. Fez suas compras, começa a anotar isso, tem uma planilha, tem uma organização da sua vida financeira, que isso vai te poupar não só tempo na frente, mas também muito dinheiro. Aqui vocês vão ter uma ficha de pagamentos, o pessoal da Odeprev depois pode passar para todo mundo essa ficha. Esse é um modelo maravilhoso que ajuda vocês a fazer esse controle. Gente, é simples. É pegar realmente, imprimir essa ficha e ir colocando. Gastei tanto tal dia, paguei no cartão, paguei no cheque, paguei em dinheiro. Anotar, tem que ter esse tipo de anotação. Tem gente que não usa a ficha, vai usar aviso do celular. Eu sou dessas. Eu sou controlada, eu sei como está minha fatura do cartão de crédito, então eu gasto muito no cartão de crédito e eu recebo o aviso por SMS. Todo fim do dia, chego em casa, vejo todos os SMS do dia, todos os gastos e passo para a minha planilha. Isso te ajuda muito a ter controle financeiro. Outra dica, você gastou no cartão, pega o comprovantezinho e anota o número da compra, o valor da compra. Vamos dizer, gastei R$50 aqui na manicure. Cara, depois, né? Fui fazer o exemplo e falei assim, nossa, não, tá cara essa manicure. Depois foi R$30 no almoço. Pega o segundo comprovante, 50 mais 30, 80. Jogo fora o primeiro comprovante do 50, coloco só o de 80. Assim, toda vez que você vai usar o cartão de crédito, você já vê exatamente ali quanto é que está a fatura. Tem também os aplicativos, tem um monte de aplicativo que tem, banco que tem aplicativo super fácil, esses cartões digitais. Tem um monte de ferramenta a seu dispor, mas tem que usar. Tem que ter um controle. E agora, uma pergunta que não quer calar.
Quem quer saber qual que é o melhor investimento? Onde eu tenho que colocar meu dinheiro? E essa é a pergunta que eu recebo. Sério, não deve ter uma semana que não chegou e fala assim, mas qual que é o melhor investimento que tem? Não existe isso. O melhor investimento que tem é o melhor investimento para você, para os seus objetivos. E agora a gente vai passar aqui todos eles, porque cada um tem características diferentes, cada um tem objetivos diferentes, assim como dívida. O cheque especial. O cheque especial é realmente para uma emergência que você sabe que você vai pagar em 2 dias. Crédito imobiliário, você sabe que é para a realização de um sonho, a compra de imóvel, que você vai pagar aquilo em 30 anos. Investimento é a mesma coisa. Ao invés da gente olhar e falar assim, nossa, como isso é complicado, tem um monte de sigla, um monte de letra, não entendo. É pegar e tirar o tempinho agora que a gente vai fazer para entender cada um deles, ver como funciona, porque é que nem você está no supermercado. Tem um monte de tipo de sabão em pó. Mas tem o sabão em pó para roupa branca, tem sabão em pó para roupa colorida, tem sabão em pó para limpeza delicada, enfim, é a mesma coisa. A gente tem que entender para que cada um deles serve para ajudar você a chegar onde você quer. O objetivo aqui não é sair daqui e falar assim, ai, já sei, a LCI é melhor que o CDB. Não é isso. Já sei. Eu vou investir no Tesouro Direto para poder dar entrada no meu apartamento em 3 anos. Entendeu? A pegada é outra. É ver como é que cada um desses aqui vai servir para a sua vida, para você conseguir ir atrás dos seus objetivos. Então, como é que você escolhe o melhor investimento para você? Primeiro, você tem que saber qual que é o seu objetivo para poupar. Essencial. Depois, qual que é o prazo do investimento? Porque, vamos falar, você vai colocar dinheiro na poupança? Poupança hoje é um investimento ótimo para quem pode precisar daquele dinheiro em 3, 6 meses. Se você tem 3 anos para investir, poupança é péssima, mas Tesouro Direto vai ser fantástico. Plano de previdência privada é um investimento incrível, mas se você vai sacar ele no médio prazo, você vai sacar ele com menos de 10 anos, você vai tomar uma trolhada de imposto de renda, você vai pagar muito imposto de renda. Então, cada um tem que ter um prazo diferente que vai se adequar às suas necessidades. Depois, quanto dinheiro eu tenho disponível? Porque você compra um título do Tesouro com R$30, mas para começar a comprar uma LCI, você precisa de pelo menos 5 mil, em alguns lugares, na maioria R$10.000. Faz diferença. Depois, quanto o investimento custa, porque tudo tem um custo. Seguro tem custo? Dívida tem custo? Uma geladeira tem custo? O investimento também tem custo. Então, você tem que saber se tem taxa, se não tem taxa, se tem imposto, se não tem imposto. É fundo, tem come cota, todas essas coisas a gente tem que saber. E você não tem que saber de antemão, chegando e falar assim, não, imposto de renda, tabela é tal. Você tem que chegar para o seu gerente e falar assim, eu quero colocar meu dinheiro no CDB. Você pode calcular para mim quanto é que vai ser a alíquota do imposto de renda se eu sacar esse dinheiro em 1 ano? A gente tem que saber as perguntas certas. Quanto é que esse investimento vai me custar daqui a 1 ano? Para eu sacar o dinheiro. É isso. Você não tem que saber as respostas, você tem que saber fazer as perguntas certas. E depois, qual pode ser o retorno? Porque tem uma coisa que todo mundo no mercado financeiro, todo mundo sério no mercado financeiro vai falar para vocês. Rendimentos passados não são garantia de retorno futuro. Mas, por exemplo, você vai comprar um título do Tesouro e ele vai estar indexado, que ele vai estar casado com a taxa de inflação oficial do país, o IPCA, e mais um pouquinho. Você não sabe exatamente quanto você vai ganhar, mas você sabe que você vai bater a inflação e ganhar mais um tanto. Super importante. Então, vamos lá. Como é que a gente define o prazo do investimento? Curtíssimo prazo, é aquela coisa assim de 3, 6 meses, 1 ano no máximo. Que é o dinheiro para o fundo de emergência, para você sacar ele fácil, sem dor de cabeça. É dinheiro para pagar IPTU, IPVA, para pagar o encanador. Viagem para Paris não é emergência. Eu tenho uma amiga que fez isso. Ela resolveu pegar nem o fundo de emergência dela, ela resolveu pegar o plano de previdência e levar as filhas pequenas para Paris. Ela fez uma viagem incrível, tenho certeza, mas ela voltou para casa e ela não tinha um dinheiro guardado para o longo prazo dela. Por isso que é tão importante a gente ver o que é prazo. Tem que ter dinheiro para emergência, tem que ter dinheiro para esses imprevistos, tipo IPTU, no começo do ano, que não é imprevisto, todo ano tem. Todo ano pai e mãe fazem aniversário, tem aniversário dos filhos, tem aniversário do marido, do namorado, das amigas. A gente sabe que isso vai vir.
Então, se você consegue se preparar, fala assim, nossa, eu vou precisar de tanto dinheiro esse ano para pagar por esses imprevistos, e começa a guardar todo mês um pouquinho. Coloca na poupança. Puxa, não tem mais imprevisto na tua vida. Ou então você conseguiu reduzir isso em uma parte enorme. Porque a gente sabe que vai vir as contas de janeiro. A gente sabe que vem Páscoa e tem que comprar um monte de ovo. A gente sabe que vem Natal e tem que comprar presente para a família. Então, se você consegue se planejar um pouquinho, isso sim são todos investimentos de curtíssimo prazo, fica muito mais leve a tua vida. Depois, médio prazo, trocar de carro, fazer uma pós, um MBA, reformar a casa. E aí, longo prazo, gente, é a casa própria, é a aposentadoria, são esses sonhos grandes, importantes, que têm um potencial transformador na nossa vida. E agora, um desafio. No mínimo, o nosso investimento tem que bater a inflação. Olha só o que aconteceu, não sei se vocês viram esse dado, achei ele chocante, fiz questão de trazer. Olha o que aconteceu com o nosso dinheiro entre 94 e o ano passado. R$100 em 1994 valiam no ano passado, em março, nem R$19. Esse é o problema da inflação. A gente não olha, a gente não vê, a gente não sente, às vezes a gente sente um pouco, mas lá na frente, o teu poder de compra evapora. E se a gente está falando assim no longo prazo, quero juntar dinheiro para minha aposentadoria, você tem que ganhar bem mais do que a inflação para garantir que você teve o teu dinheiro cresceu não só na curva de juros no ano, mas você teve um ganho real de patrimônio e que você vai conseguir, de fato, poder realizar seus sonhos com isso. Então, bater a inflação é essencial. Por isso, sempre tem que ver. Sabe, saiu notícia, e a inflação foi de 0,3% no mês passado. Ótimo. Pega e compara isso com seus investimentos. No ano passado, em 2016, a inflação caiu. Agora foi 6,29%. Caiu não, desacelerou. Para 6,29%. Muito bom. Quem teve um investimento que rendeu perto de 13% no ano passado, ganhou bem, bateu toda a inflação e ganhou mais um tanto. E esse ano a inflação está desacelerando ainda mais. Então, para quem está com dinheiro investido, um momento maravilhoso. Por quê? Você tem juros altíssimos no Brasil, que isso quer dizer que tem investimentos conservadores, um nível de risco muito baixo, que vão ter um rendimento muito bom e que a inflação está diminuindo. Momento excelente para começar a investir. E agora, gente, um conceito que vale ouro, que é como é que você vai avaliar o retorno de um investimento. Você vai chegar lá no gerente e vai falar assim, eu quero saber quanto é que aquilo rendeu no ano passado. Então, vamos falar, rendeu no mês passado. O gerente vai te falar assim, puxa, aquele investimento rendeu 0,8. 0,8? Fala, putz, isso aqui é muito baixo. 0,8 não faz... Eu vou aproveitar muito melhor esse 0,8 do dinheiro investido fazendo um jantar com as minhas amigas do que deixando esse dinheiro investido. Só que, para você olhar o que é a rentabilidade real do teu investimento, não adianta você olhar isso no curto prazo. Então, agora eu vou ensinar vocês um conceito que é o que vocês têm que perguntar para o gerente que está te oferecendo um CDB bacana. Eu quero saber quanto é que isso vai render ao longo do tempo, considerando tudo isso que a gente está falando. Então, aqui, super importante. Primeiro, a gente vai falar rentabilidade. Legal, quero saber quanto é que aquilo vai render. Mas eu quero saber quanto é que aquilo vai render de verdade, tá? Depois de imposto de renda. Porque tem investimento que tem cobrança de imposto de renda e tem investimento que não tem. Por exemplo, o CDB tem, LCI não tem. Para comparar os dois, você tem que pedir qual que é a rentabilidade líquida, que é aquilo que vai cair no seu bolso mesmo. Real, já descontando a inflação. Porque alguém fala assim, nossa, não, meus investimentos renderam 1% no mês passado, mas se a inflação foi de 0,5%, seu investimento rendeu 0,5%, não 1%. E depois, acumulada, gente, ao longo do tempo. Porque ficar falando 0,5%, 0,8%, 1%, se você for muito bem, você ganhou 1,2% ao mês, parece muito pouco. Mas se você não resgata esse dinheiro e deixa ele investido ao longo do tempo, o que acontece com seus investimentos? Eles vão crescer numa taxa assim. Isso cresce de uma forma exponencial, porque é os juros ganhando em cima de juros e em cima dos juros. Isso que se chama de juros compostos. Você não precisa saber calcular juro composto. Se você não resgatou seus investimentos, eles vão crescer de uma forma exponencial. Então, vamos lá. Onde eu aplico? Poupança, gente.
Como eu falei, depois que a inflação desacelerou, ela voltou a ser uma opção real. Ano passado, quem tinha dinheiro investido na poupança teve um retorno real, depois da inflação, de 1,9%. Não é genial? Não é. Mas já dá para. Mas como a poupança não tem imposto de renda, ela já resolve para muito investimento de curto prazo. Fala assim, puxa, eu estou guardando esse dinheiro porque eu sei que daqui a 6 meses eu vou querer dar entrada num carro. Não vale a pena você colocar num CDB e ter que pagar uma taxa de imposto de renda altíssima. Hoje em dia, para esse prazo, pode colocar na poupança. Então, mas como eu falei, ela vai perder feio em rentabilidade para as outras aplicações. No ano passado, ela rendeu 6,29. É pouco. No ano passado, tinha um monte de gente ganhando 13% no Tesouro Direto. Você perde feio mesmo. Então, quem aqui tem dinheiro na poupança? Se não é para uma coisa de curto prazo, se você não vai usar esse dinheiro esse ano, já pega e coloca num investimento maior. Mais legal. Como quais? CDB. O CDB é um empréstimo que você faz para o banco. E o banco vai te remunerar isso. É muito legal o CDB, porque é a inversão da lógica. Em vez de você pedir dinheiro emprestado para o banco, você passa a emprestar dinheiro para ele. E aí você vai ser remunerado com a taxa básica que os bancos emprestam uns aos outros, que é muito próxima da taxa Selic, que agora está em 12,25% ao ano. Todo o CDB ele é cobrado, o banco vai te vender ele e fala assim, olha, esse CDB rende 95% do DI, que é 95% dessa taxa de 12,25%. Vai render 98%, 100%. O CDB legal está rendendo acima de 100%, 101%, 102%. Tem banco pequeno, com menos segurança, que você vai ter, por exemplo, com menos segurança não, com menos solidez. Você pode ter até CDB que rende 115% do CDI, 120%. Aí você vai falar assim, puxa, mas tem o risco do banco quebrar? Tem. Todo investimento em CDB, você tem uma garantia do FGC de até R$250 mil. Então, se o banco quebrar, até R$250 mil que você tinha aplicado naquele banco, você vai receber de volta. Mas você vai receber de volta, sei lá quando. Tem gente que vai ter um perfil de risco mais arrojado e vai falar assim, não, eu topo correr esse risco e se o banco quebrar, tudo bem. Em 6 meses o FGC devolve meu dinheiro. Devolve, sem nenhuma correção. E você vai ficar 6 meses ali sem ter aquele dinheiro se você precisar. Eu, pessoalmente, não gosto de correr esse tipo de risco. Eu acho muito mais legal você fazer isso com um banco com mais solidez, com mais tradição e que você não vai passar pelo pesadelo de ver o banco quebrando e ter que ir para o FGC pedir seu dinheiro de volta. Depois, LCI e LCA. É muito parecido com o CDB, só que o LCI, você não está emprestando dinheiro para o banco em si. Você está emprestando dinheiro para o banco para ele financiar projetos imobiliários, no caso da LCI, ou projetos agrícolas, no caso da LCA. LCI e LCA são legais porque você não tem cobrança de imposto de renda. Precisa de um investimento inicial maior. Vai ficar entre 5 e 10 mil reais. Mas ele vai ter um rendimento um pouquinho maior do que o CDB, no final das contas. Também tem a cobertura do FGC. Tem aqui só um grande ponto de alerta que não tem liquidez diária. Se você precisar daquele dinheiro, você não vai conseguir sacar. Liquidez, a carência que se fala para esse tipo de investimento é de 3 a 6 meses. Então, você vai investir em LCI, super legal, só não coloca todo o seu dinheiro lá de uma vez só. Porque se você precisar daquele dinheiro antes dos 6 meses, você vai ter que pedir empréstimo no banco, porque você não vai ter acesso. Tesouro Direto. Gente, Tesouro Direto eu vou falar aqui um pouco. Eu sei que vocês tiveram recentemente uma palestra com o Marco Silvestre, que acabou de lançar o livro. Super recomendo o livro do Silvestre, é o Tesouro Direto, a Nova Poupança. Tem a palestra, inclusive, tem gravada aqui para vocês assistirem, mas já adianto, o Tesouro Direto é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo. A garantia disso é a garantia do governo. Vai falar assim, mas se o governo quebrar, eu vou perder meu dinheiro investido no Tesouro Direto. Tudo bem, se o governo quebrar, o que é extremamente improvável, você vai perder seu dinheiro no Tesouro Direto e nos grandes bancos também. Vai todo mundo perder dinheiro se o país quebra. Mas isso não é uma ameaça nem próxima, nem distante do momento que a gente está vivendo no Brasil. Então, super investimento bacana. De taxa, ele tem cobrança de imposto de renda,
assim como o CDB. E ele tem uma taxa só de 0,3% de custódia, que é o custo para manter o seu dinheiro investido. E não precisa ter taxa de administração. Tem corretoras que cobram, mas você está pagando porque você quer. Porque uma boa parte das corretoras não tem cobrança. Então, vale a pena, por exemplo, checar. Se você colocar no Google ranking corretoras Tesouro Direto, vocês vão achar, tem o site do próprio Tesouro que mostra exatamente quais são as principais corretoras e se elas cobram ou não a taxa e quanto cobram. Não precisa pagar. Você vai pagar o imposto de renda na hora da venda, quando você recebe algum pagamento de juros, ou então quando vence o título. Todo título do Tesouro Direto, ele tem um vencimento. Eu vou comprar um título para 2019, um título para 2021, título para 2030. Quando ele vencer, você vai pagar o imposto de renda. É muito importante ficar com isso nessa questão do vencimento do título. Por quê? Tesouro Direto tem liquidez diária, ou seja, você pode comprar e vender o título quando você quiser. Só que você não tem uma garantia de que o preço vai ser sempre estável ao longo do tempo. Se você precisar vender o título, precisar do dinheiro e vender num momento ruim da economia, vamos dizer, teve uma turbulência, a bolsa despencou, os juros estão subindo, você pode vender com prejuízo. Então, pensa no Tesouro Direto como um investimento muito bacana, mas que você tem que fazer considerando isso e que você olhe o prazo. O ideal é que você fique com ele até a data do vencimento. Quais tipos de títulos? O pré-fixado parece uma tentação, que você fala, nossa, no título pré-fixado eu já sei que eu vou ganhar 11% quando ele vencer. Mas esse 11% vai ser muito ou vai ser pouco? Muito difícil dizer. Porque se você é do mercado financeiro e fala, não, é muito porque eu sei que a taxa de juros vai cair muito e vai ficar em 6%, então ganhar 11% até lá vai ser ótimo. Legal. Mas a taxa de juros também pode subir, pode ir para cima, e você fala assim, puxa, perdi dinheiro na jogada. Então, Tesouro Direto, o título pré-fixado vale mais a pena em momentos em que a taxa de juros está caindo, mas você precisa ser muito expert e ver isso muito antes do mercado, porque senão já está meio que dentro do preço que ele vai cobrar algo próximo do que vai estar a taxa de juros naquele momento. Melhor, muito melhor, ir para os pós-fixados. Você tem o Tesouro Selic, que te paga basicamente a taxa Selic, e você tem o Tesouro IPCA+, que ele vai pagar sempre a taxa IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, mais um percentual extra. Então, você sempre tem a garantia que você não só bateu a inflação, como você teve um ganho real em cima daquilo. E aí você tem as opções com ou sem juros semestrais. Com juros semestrais é legal porque se você pode precisar daquele dinheiro, a cada 6 meses você vai receber os rendimentos daquilo na tua conta. Legal, né? Mais ou menos, porque se você recebe juros semestrais, aquela conta dos juros compostos que vão escalando, aí pega, volta de novo. Você não vai ter juros sobre juros sobre juros porque você sacou uma parte daquilo. Então, no final das contas, quem recebe com juros semestrais, no final do investimento, vai ter menos dinheiro do que quem aplicou sem pagamento de juros. Se isso é realmente para aquele prazo, para a formação de uma poupança, um patrimônio ao longo do tempo, fecha os olhos, vai sem juros semestrais muito mais bacana. Um rendimento muito maior. Então, longo prazo. Quais são as opções legais para quem está realmente querendo investir em longo prazo? É a tal da NTN-B, que é o IPCA+. Ele acompanha a inflação. Curto prazo é o que acompanha a taxa Selic. Juros semestrais, como eu falei aqui. E como é que você escolhe, gente? Dá uma olhada na palestra do professor Marco Silvestre, dá uma olhada nesse livro, é fantástico. Quem está querendo fazer investimento em Tesouro Direto, é um livro curto, gostoso de ler e vai tirar todas as suas dúvidas. Vocês também podem depois contar comigo com isso, vou deixar meu e-mail. Quem não quiser depois perguntar aqui, depois me escrever. Carol, estou na dúvida, faço isso, faço aquilo. A porta está aberta. Então, como é que você investe no Tesouro Direto? Você escolhe um banco, uma corretora, faz o cadastro. No seu cadastro, você vai receber uma senha da BMF Bovespa para acessar a área do Tesouro Direto. Você entra, você troca essa senha, e aí você faz a compra de papéis lá no site do Tesouro. Dá para fazer também pela corretora, mas cada corretora tem o seu esquema. Eu uso direto o site do Tesouro Direto, acho super prático. Depois que você aprendeu a fazer,
Muito simples, você faz a compra, a venda, cheque extrato, tudo, e você também recebe o extrato por e-mail. É simples. Depois, imóvel. Porque imóvel é uma preferência nacional, e ainda mais de mulheres. Vocês sabem que os investimentos preferidos das mulheres no Brasil é poupança, imóvel e previdência. O problema de imóvel é o seguinte: você tem que achar um imóvel, a lógica de comprar um imóvel para morar e um imóvel para investir é completamente diferente. Gente, completamente diferente. Você vai comprar um imóvel para morar, você vai pensar quantos quartos tem que ter para sua família, qual a planta melhor, a localização que é perto da escola das crianças, esse tipo de coisa. Quando você vai comprar um imóvel para investir, você tem que pensar se ele é próximo de transporte público, se ele está numa zona numa região que vai ter um investimento. A lógica é completamente diferente. O que você gosta pessoalmente pode não servir pode não ajudar a trazer uma chance maior de achar logo um locatário. Quando você compra um imóvel para investir, você vai ter o custo da manutenção daquilo. Você tem o risco de não ter sempre locatário, de ficar com o imóvel parado, tendo que pagar condomínio, tendo que pagar aluguel não, as taxas de condomínio, o IPTU. Então, complicado. Ele tem muito baixa liquidez. O que quer dizer? Todo o teu dinheiro está no imóvel, você vai precisar daquele dinheiro, você vai ter que vender ele na bacia das almas para conseguir aquele dinheiro rápido. Especialmente nesse mercado agora que está ruim para imóvel. Então, mas tem gente que ainda assim gosta, porque fala, não, isso aqui é uma alternativa para o longo prazo. Tem solidez, é tijolo, cimento, aquilo não perde valor. Mais ou menos. Porque se você tem um prédio super antigo, numa região que de repente voltou a crescer, teve um investimento enorme e tem um monte de prédio novo saindo, com plantas maiores e mais modernas, você vai perder valor com relação àqueles. Então, você não tem uma garantia que imóvel sempre valoriza. Mas tem gente que gosta, legal, pode tentar. O aluguel vai render no máximo dos máximos, 0,5% do valor do imóvel por mês. E tem que considerar que tem cobrança de imposto de renda. Então, é um investimento seguro, mas dá muito trabalho. Uma alternativa bacana são os fundos imobiliários. Como é que funciona? Para investir em imóvel, se você vai querer fazer, vou passar isso aqui rapidinho. Você vai ver que você vai ter que comparar isso com quanto você tem de patrimônio. Não vai torrar todo o teu patrimônio para comprar um imóvel para investir. Uma alternativa é considerar um financiamento, mas tem que garantir que você tem uma taxa muito boa de juros, que vai compensar o aluguel que você vai receber. Vai ver seu custo de oportunidade. Tipo, quanto vamos dizer, você vai comprar um imóvel de R$500 mil para investir. Quanto é que aqueles R$500 mil te renderiam no Tesouro Direto? Renderia mais? Melhor, isso é o que chama o custo de oportunidade. Melhor ficar com o dinheiro no Tesouro Direto vai te dar muito menos trabalho. Você vai ter que ver todos os seus custos, além de reforma, manutenção, tudo isso, e todo aquele raciocínio de se você vai comprar o imóvel na planta, reformar, deixar ele lindão e revender, ou se você vai comprar para ficar alugando e recebendo o aluguel daquilo o tempo inteiro. São lógicas diferentes. Para comprar um imóvel para investir, tem que pesquisar muito, muito, muito preço. Tem que ter sempre esse cuidado tem que estar muito bem cuidado para achar um locatário muito mais fácil. E ter um acompanhamento periódico para garantir que o seu imóvel está sempre bem cuidado, ele é seu patrimônio. Gente, dá trabalho, tá? Vai ter custo. Investimento em imóveis, você vai ter um imposto de renda sobre o ganho de capital, a diferença do valor que você comprou e vendeu, 15% sobre isso. Se você for investir em imóvel, abre uma empresa, abre uma pessoa jurídica, porque o imposto de renda sobre aluguel é muito mais baixo. Se não, fundo imobiliário, muito mais interessante. Você investe num fundo que é dono de alguns empreendimentos imobiliários. Você pode investir em um fundo que tem conjuntos comerciais, ou então que é dono, por exemplo, de um shopping. Como é que você conseguiria investir num shopping? Tem uma parte de um shopping, é muito difícil, mas pode ser um investimento muito bacana. Então, em vez de você fazer isso sozinho, você vai entrar num fundo que todo mundo tem uma cota daquilo, e aí você vai ter o seu rendimento, é o aluguel que o fundo recebe, os valores de aluguel que o fundo recebe. Ele dá muito menos trabalho, muito menos burocracia, você tem maior liquidez, se você precisar do dinheiro é só sair do fundo, fazer o resgate, e tem acesso a investimentos mais interessantes.
Você comprar um conjunto comercial para alugar é uma coisa. Você ter um fundo imobiliário que tem investimento num shopping enorme, que vive lotado, é outro tipo de oportunidade. E aí os custos é a taxa de corretagem, a taxa de custódia e imposto de renda. Não sobre o aluguel, só sobre o ganho de capital. Quanto você comprou na cota e quanto você vendeu ela depois, a diferença disso. Então, o fundo imobiliário é muito mais interessante nesse sentido. Tem que ficar de olho, porque o mercado imobiliário ainda está um pouco deprimido no Brasil, ainda está um pouco difícil, mas tem oportunidade surgindo. Para investir no fundo imobiliário, você escolhe um gestor de fundo. Você não precisa escolher lá o imóvel, você escolhe um investidor bom, que conhece o negócio. Tanto fundos imobiliários quanto qualquer outro tipo de fundo. Você vai escolher o gestor. E os fundos podem investir tanto em título de renda fixa, como, por exemplo, o fundo DI. Ontem me perguntaram, mas você conhece aquele investimento DI e tal? Fundo DI, ele vai render perto da Selic. Só que o fundo DI tem cobrança de taxa. O Tesouro Selic não tem cobrança de taxa. Então, normalmente, fundo vale a pena se você tem um gestor de investimento fantástico, que tem retornos incríveis. Mas isso normalmente costuma ser muito caro. Vale muito mais a pena você ter o trabalho de entender um pouquinho sobre Tesouro Direto e fazer esse investimento sozinha. Por fim, gente, previdência aberta. Previdência privada aberta. É um investimento de médio, longo prazo, como a gente vai falar aqui, e ele é um incentivo muito bacana para você conseguir guardar dinheiro, para fazer um planejamento para aposentadoria, para um projeto de longo prazo. A questão é o seguinte, os planos de previdência normais, tradicionais, abertos para todo mundo, têm taxas muito altas e, às vezes, um rendimento baixo. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui não tem o plano de previdência da casa? Gente, arrasaram! Eu vim aqui fazer um puxão de orelha, nem preciso. Porque a questão é o seguinte, o plano de previdência da casa não tipo o melhor investimento que dá para fazer disparado, porque tem um matching da empresa. Uma parte que vocês colocam em dinheiro, a empresa coloca junto. Quem não tem, está perdendo dinheiro. Você está deixando parte do seu salário aqui no Odebrecht, ao invés de levar ele para casa para você. Então, conversa com o pessoal aqui da Prev, conversa com o Cristiano, com a Mayara, que eles podem te ajudar, porque isso aqui é um investimento fantástico para o longo prazo, para você construir um futuro tranquilo para você. VGBL é para quem faz a declaração simplificada de imposto de renda. A vantagem do VGBL é que você só vai pagar imposto de renda sobre o que o plano rendeu, você não paga sobre o todo. Bacana, é difícil de achar isso no mercado. Mas o PGBL acaba compensando normalmente muito mais. Ele só tem acesso para quem tem declaração completa. Você vai pagar imposto de renda sobre sobre todo o valor que você investe, só que você tem o benefício fiscal. Como é que funciona isso? Você pega 12% da sua renda anual bruta, não o valor que cai na sua conta, o valor do Olerite ali, da proposta. Você colocando 12% desse valor todo ano na Previdência, até 12%, você abate esse valor da base de cálculo do imposto de renda. Então, vamos supor que você ganha R$100 mil por ano, você vai investir 12 mil, a sua base de cálculo do imposto de renda é de 88, não de 100 mil. É lindo. Então, tem um PGBL e você ainda tem esse benefício de pagar menos imposto. Aqui, então, não ter o plano o plano de prévia é jogar dinheiro fora. E é o que eu falei, coloca dinheiro junto com você, está te ajudando, está te dando um empurrão para investir no teu futuro. Quem não tem, procura o pessoal aqui do Odeprev para fazer esse plano, é importantíssimo. Também pode buscar o apoio deles para discutir se, por exemplo, o quanto você coloca de contribuição todo mês, se isso está adequado. Ou se você pode colocar um pouquinho mais para dar uma turbinada nos seus investimentos, se com isso você não pode até ter um investimento maior por parte da casa. Você já viu realmente qual que é o teu perfil de investimento. Você poderia, por exemplo, ter acesso a um plano que te desse um rendimento um pouco maior. Dá para usar o simulador de renda futura que tem no site. Tem um aplicativo para acompanhar a rentabilidade. Então, entra no portal, veja tudo isso. É uma oportunidade incrível para você ter esse apoio para construir um valor importante para o seu futuro. Porque a questão é a seguinte, gente, INSS já era ruim.
Alguém conhece alguém que acabou de se aposentar pelo INSS? A resposta é frustração. É frustração. Ninguém ganha quanto achava que ia ganhar. E o que era ruim com a reforma vai ficar pior e não tem jeito, tem que fazer essa reforma, senão a gente vai realmente para um cenário de o Brasil ter um problema muito, muito grave de dívida pública. Então, a gente tem que assumir esse controle. Não dá para ganhar tudo que você gasta, porque não dá para ficar nessa teoria de eu gosto do meu trabalho, eu vou trabalhar para sempre, ou então meus filhos vão cuidar de mim. Você não merece nenhuma das alternativas. E se acontece alguma coisa mais grave, você não tem dinheiro para se bancar sozinho. Então, de verdade, ter um plano de previdência é a forma de você assumir o controle da tua vida futura. Então, dá para fazer uma proposta rapidinho, façam esse plano, procurem meu amigo aqui, o Cristiano, porque faz uma diferença impressionante. Então, onde é que você investe? Vamos lá, resuminho. Você vai fazer para o longo prazo. Você tem que fazer um plano de previdência privada e pode fazer também com Tesouro Direto. Se você não vai fazer o plano de previdência da casa, olha bem as taxas de administração, porque podem ser bem altas. Médio prazo, a gente pode falar de LCI ou LCA, CDB, Tesouro Direto. E curto prazo, para emergência, é a boa e velha poupança, que pode resolver muito bem esse desafio de curto prazo. E aqui, gente, receita da prosperidade. Como é que você vai construir uma vida financeira feliz? Isso aqui são regrinhas simples, mas extremamente poderosas para você construir uma vida tranquila, rica do que importa para você. Então, em primeiro lugar, gente, controlar gasto. Vocês viram, sem controlar gasto, você não vai a lugar nenhum. E depois é gastar menos do que você ganha. Dá vontade, né? Ontem teve uma menina que me procurou e falou assim, mas é meu primeiro estágio, eu estou ganhando muito mais que todas as minhas amigas, deixa eu aproveitar. Falei, legal. Só que teu primeiro estágio, você não tem muito gasto fixo, né? Você mora com teus pais, moro. Você acha que você conseguiria manter esse mesmo padrão de vida se você estivesse morando sozinha? Não, não dá. E ninguém quer andar para trás. O único jeito que você tem de se prevenir de não andar para trás na vida é não gastar tudo que você ganha. É aquela coisa da formiga ou da cigarra. Você ter uma postura mais conservadora de sempre guardar um pouquinho do que você ganha, porque você não sabe o dia de amanhã. E a gente não quer ter que depender de ninguém. Isso é empoderamento, é não precisar depender de ninguém. Depois, guardar um pouco todo mês. Não adianta só você guardar, você tem que guardar e investir isso bem. E ter gratidão, olhar para o copo cheio, olhar para o que você já tem. Porque se a gente se compara com o que os outros têm, o que os outros estão postando, a foto da amiga que foi viajar para aquele lugar incrível, foi jantar naquele restaurante maravilhoso, a gente não sabe como é a vida dos outros. Se você só olha para o que os outros têm e o que você não tem, é uma receita de infelicidade para o resto da vida. Você começar a olhar para o que você tem, você percebe que você precisa de menos do que você achava que precisava, que as coisas que você tem te trazem felicidade e você pode focar no que é importante para você, investir e correr atrás para realizar isso. Eu aproveito, deixo aqui, para ajudar vocês. Vocês podem contar comigo. O site tem posts diários, todo tipo de conteúdo de investimento, dívida, organização financeira, carreira. Tem o meu livro, Finanças Femininas, Sucesso, publicado em conjunto com o professor Samidana, da GV. Tem um curso online para ajudar você a organizar a sua vida financeira, está lá no site. E eu também tenho grupos fechados de coaching, que eu monto uma turma, a gente faz um grupo online e eu ajudo você a resolver a tua vida e se organizar para ir atrás dos seus sonhos. Deixo aqui o site e meu e-mail, anotem meu e-mail para mandar uma dúvida sempre que vocês precisarem. Você sabe, Cris, que eu recebo dúvida de gente aqui da Odebrecht até hoje, da palestra do ano passado. É muito legal. Estou aqui realmente para ajudar. Muito obrigada. Aviso muito rápido, 1h30, a gente quer respeitar o horário de quem tem compromisso, mas Carol vai ficar mais 15 minutinhos. Então, eu vou fazer um encerramento para todos vocês que vão ter que ir embora, mas a gente vai ter mais uma canja aqui da Carol. Pessoal, eu sou o Cristiano da Odebrecht Previdência, estou representando toda a turma lá do 17º andar. É um privilégio, um prazer ver o interesse de vocês. Carol, quase chorei ali, porque quando você perguntou quem não tinha o plano, gente, não achei ninguém, assim, foi emocionante. Deve ter uns que falaram, assim, de vergonha, assim, mas, estão de parabéns. Faz muita diferença na vida. Eu tenho meu testemunho pessoal.
Vocês devem conhecer pessoas assim. Muito obrigado por vocês virem. A gente faz isso não por pensar que a gente não está falando do plano Odeprev diretamente. Nós queremos a prosperidade de vocês por completo. Se vocês virem no nosso site, virem no site lá, a nossa razão de existir, o que nos motiva para estar aqui, é o seguinte, não é só administrar o plano Odeprev. A gente quer apoiar pessoas, vocês, tanto no planejamento como na condução da vida. Eu tenho 3 meninas pequenas, esposa, eu sei o que é conduzir uma vida e a dificuldade que é. E a gente tem um sonho, vê-los vocês lá no pós-carreira desfrutando uma coisa que vocês todos têm hoje, que é ser agente do próprio destino. Hoje vocês definem a vida de vocês têm dinheiro. Não ter dinheiro é muito duro. A gente quer que vocês se mantenham lá na frente como agentes do próprio destino. Podendo escolher se vão visitar um neto que está morando longe, ajudar um filho, curtir a vida, não sei. A eleição de vocês. Mas, recadinho nosso, Carol botou ali, esses slides vão estar todos disponíveis pela primeira vez, graças à ajuda do pessoal do teatro. É a primeira vez que a gente está filmando o evento aqui. Vocês vão ter toda essa palestra disponível para vocês e para quem quiser. Isso é um presente de vocês que valorizam esse evento aqui. A gente conseguiu isso, presente do pessoal da comunicação do teatro. E é isso. Vejam seu percentual de contribuição, acessem o portal, não deixem a vida os levar. Assumam o controle da vida, porque quando a gente menos perceber, chega. Muito obrigado para quem... Olha, ninguém se mexe, Carol. Máximo. Eu estou enrolando aqui, só para os caras saírem assim, mais quietinho, assim. Então, agora a gente vai ter uma sessão de perguntas com a Carol. Não tenham vergonha, ou depois, todos os contatos aqui, mandem perguntas e, dúvidas sobre o plano, dúvidas sobre finanças, sobre como se desenrolar da vida. A gente está lá no 17º, ali fora vão ter os cartõezinhos da Odebrecht Previdência, folder. Pelo amor de Deus, nos procurem, que a gente é apaixonado pela vida de vocês nesse aspecto. Carol, quero ver agora, turma, vamos ver quem não tem vergonha aí. Vamos lá. Obrigado, Carol. Imagina, Cris, eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Parabéns para vocês de estarem aqui, de estarem realmente assumindo o controle das suas vidas financeiras. Quem tem dúvida? Aqui. Já temos dúvidas. Isso. Ele perguntou qual é o melhor investimento. Eu acho que eu entendi que é o tesouro, que é a longo prazo, mas ele queria investimento para pagar a faculdade do filho. O filho hoje tem 2 anos. Vai olhar para um plano de previdência infantil, vai olhar no Tesouro Direto. Investimento de longo prazo, essas são opções incríveis. Ele já começou, ele disse que paga acho que R$140 por mês no Tesouro. E aí ele queria saber qual do Tesouro é o melhor. Então, aquela opção sem o saque semestral, né? Sem o saque semestral, de preferência o IPCA+, ou o Tesouro Selic, mas de preferência o IPCA+. Tá, legal. Obrigada. Imagina. Oi, Carol, tudo bem? Olá. Sou a Vanessa. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, até para as pessoas que estão começando agora, a diferença de conta digital e a nossa conta corrente. Né? Porque até para fazer as TEDs grandes, eu entendo que hoje, na conta corrente, a gente perde um valor para mandar para a corretora, né? Ainda há mais a gente que manda o dinheiro para a corretora para depois entrar no site do Tesouro e fazer a aplicação. Queria que você explicasse um pouco melhor, porque hoje em dia eu entendo que os bancos estão querendo cada vez mais dificultar a vida, né, do investidor com relação a isso. A verdade é o seguinte, os bancos vão aproveitar a oportunidade para ganhar. É interesse dos bancos. E tem algumas startups que estão fazendo as coisas de uma forma diferente para ganhar. O Nubank ele não é uma conta digital, o Nubank ele é um cartão digital. Então, por exemplo, o Nubank não tem cobrança de anuidade. Super bacana, eu uso, acho bárbaro. Você tem bancos como o Original, mas mesmo nos bancos tradicionais, tem opção de uma conta básica, gratuita. Todos os bancos têm. Você tem que ver exatamente qual que é o seu gasto mensal de serviços do banco, tipo quantas TEDs você faz, quantas transferências, quantos extratos, todo esse tipo de coisa, que aí você senta e conversa com o teu gerente e vamos ver qual que é o plano que se adequa na tua vida. E a verdade é o seguinte, com um banco grande, com esses bancos tradicionais, você chegar e falar assim, não, achei um absurdo, achei muito cara essa tarifa, estou indo para a concorrência. Não. Isso funciona em banco grande. Nesses bancos original não funciona porque já são mais baratos.
mas tem que negociar, tem que chorar, tem que pedir um desconto na tarifa, tem que pedir desconto no pacote, tudo, tá? Você acha que ainda vale mais a pena as pessoas não terem... Eu sei que você comentou da gente falar com o gerente, mas você acha que não vale ainda a pena para todo investidor, independente do valor, ter a conta digital por não ter esse tipo de cobrança? Claro que com conta digital a gente não vai poder ter cheque, não vai poder ter umas regalias que a conta corrente teria, né? Você tem que ver qual que é o teu uso. Eu, por exemplo, não uso cheque. Hoje, a maior parte das pessoas não usa mais cheque. Você vai ter que ver quanto aquilo custa e qual que é o teu uso. Se você está pensando só pelo valor que você vai ter da transferência para a tua corretora para fazer o investimento, isso vai ser um valor baixo e você pode negociar com o teu banco, mantendo uma conta no teu banco, para você não ter, para você fazer uma transferência mais barata ou ter mais transferências dentro do pacote. Tá bom? Quem mais? Dúvidas? Todas satisfeitas? O que ficou de dúvida, gente, me escreve. Tem uma dúvida que não ficou à vontade de falar aqui, fica à vontade, meu e-mail está aqui para isso, isso faz parte do pacote e é disso, e assim, é só assim que eu posso também crescer e trazer um conteúdo mais especial para vocês, conhecendo as dúvidas e dificuldades de vocês. Então, fiquem de verdade à vontade para me escrever. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, feliz Dia da Mulher.